Olá, pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Estamos aqui fazendo esta gravaçãozinha em pleno domingo para vocês verem uma coisa. Antes de mais nada, aqui no cantinho esquerdo, ó, aqui, vocês podem ver, ó, aqui, ó, aqui. Igual aquela bolinha que ficava tocando, tinha umas musiquinhas que ficavam tocando quando a gente era criança. Aí tocava uma musiquinha e fazia: Canta comigo essa noite e não te arrependerás. Pois é, aqui nesse cantinho tem os meus livros, olha aqui, ó. Dois livros de opções para quem quiser aprender e ficar fera em negócio de opções, ganhar uma grana, seja com o mercado em tendência, seja com o mercado sem tendência, dá para ganhar dos dois jeitos, seja para o cara poder aprender uma série de coisas que eu aprendi ao longo de 14 anos tomando toco na cabeça. Para você não precisar tomar os mesmos tocos que eu passei o meu conhecimento neste livrinho aqui. Essa foto aqui na frente não é minha, tá bem? Eu sou mais feio que esse rapaz aí. Bom, deixa eu tirar os meus livrinhos aqui da frente por enquanto. E eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse é o gráfico do SP500. Tá? As pessoas não têm muita noção, mas o mercado funciona em ciclos. Tá? Aliás, tudo funciona, tudo aquilo que envolve humanos funciona em ciclos. Tá? Por exemplo, árvores, que não são humanas. Árvores não crescem até o céu, né? Você não pega uma árvore, ela vai crescendo até o céu. Não, chega um ponto que ela para. Quando uma coisa vai minguando, ela também não mingua até zero, ela vai diminuindo. Tá? Essa, inclusive, é a noção daquilo que quem estudou matemática sabe, conhece como limite. As coisas não chegam até zero. Se você for diminuindo 10% de alguma coisa constantemente, ó, ele tinha 100. Agora diminui 10, passa para 90. Agora diminui 10%. Ele não cai para 80, ele cai para 81. Agora eu diminuo mais 10%. Ele não cai para 71, ele cai um pouco menos. Então, essa noção é a noção do que é o limite. Então, na natureza, muitas coisas funcionam em ciclo e os humanos basicamente funcionam em ciclos. Por que isso? Primeiro, porque as gerações passam. Por exemplo, a geração que estava operando aqui ó, em 1996 no mercado é diferente da geração que está operando em 2020. Muitas dessas pessoas aqui já se aposentaram, morreram, né? Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Assim como o pessoal que está operando agora em 2020, em 2040, provavelmente não estará operando. Muitas dessas pessoas vão ter morrido, aposentado, abandonado o mercado, ido fazer outras coisas. Então, as pessoas mudam. E não só as pessoas mudam, como a psicologia que envolve as pessoas também muda. Vamos citar aqui como funciona o negócio. Essa aqui, ó, se você olhar o gráfico, você vê que ele nitidamente faz isso aqui. Pum, vai, pum. Aqui está diferente. Por que está diferente? Eu vou explicar. Esse momento aqui foi em 2000. Essa é a chamada crise da bolha de tecnologia, Bubble Tech. Tá? Que as empresas de tecnologia tal perderam muito seu valor e tal. Essa aqui é a crise de 2008, daquela subprime, problema das hipotecas, aquele negócio todo. E isso aqui é o que está acontecendo com o mercado desde 2008. Tá? Aqui nós tivemos o Covid, ó, foi esse movimento, tá? Mas o processo é esse aqui desde 2008. Nós vamos explicar o motivo. O que, que acontece aqui? O processo começa da seguinte forma: há muito risco, a coisa não está boa, a economia está ruim, por qualquer motivo, houve uma crise antes desta, e aí o mercado não está muito bom. A taxa de juros está relativamente elevada, fica difícil das empresas investirem. Isso aí ficou aqui. Conforme chega no fundo de um poço como esse, a contração da economia foi grande. Muita gente começa a observar, muita gente que ficou com capital parado por qualquer motivo, que o cara se afastou dos mercados, começa a ver que, puxa, as empresas estão começando a ficar baratas. A situação está ficando boa para investidores com apetite pelo risco. Pensa que a coisa está caindo. Aqui nesse canto aqui também a coisa estava caindo. E aí o cara olha e fala assim: puxa, tá barato, vou comprar. Qual é o risco que ele corre? Olha, o risco que ele corre é dessa coisa aqui cair até zero. Esse é o risco máximo que ele corre. Olha, como está muito perto já de zero, esse risco é menor. Ou seja, a proporção do risco, isso grosso modo, muito grosso modo, tá? A proporção do risco que ele está correndo do troço e a zero é muito menor do que aqui, por exemplo. Aqui, ó, a distância é muito maior para o zero do que aqui.
E aqui as pessoas com apetite de risco começam a fazer os seus investimentos, começam a fazer compras. A taxa de juros vinha alta, né? Por quê? Porque nessas contrações aqui, uma das formas a coisa faz com que a taxa de juros suba, mas chega um certo ponto em que a economia contraiu, a taxa de juros começa a cair. Começa a cair, muita gente começa a pegar um pouco mais de empréstimo. E as notícias começam a ficar boas. Depois de uma série de notícias ruins, as notícias começam a ficar boas. Ah, o mercado começa a virar. Olha, oportunidades na bolsa. Aí começa a surgir essas coisas. Aí o pessoal começa a comprar, 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 comprar. E aos poucos, o pessoal começa a fazer empréstimo, porque a taxa de juros está relativamente baixa. Então o cara faz um empréstimo para viajar, ou para trocar de carro, ou para trocar de casa. Aí esse empréstimo é concedido e aos poucos os bancos começam também, como as pessoas tinham dinheiro que estava no banco, porque elas estavam com a taxa de juros alta, esses bancos começam a ficar com muito dinheiro acumulado. Então eles estão com dinheiro acumulado, ele precisa emprestar. O banco vive de empréstimo. Nas economias normais, os bancos vivem de fazer empréstimo, não de cobrar para você manter conta nele. Aí eles vão precisando emprestar, tem muito dinheiro empatado ali, ele quer emprestar. Então ele começa emprestando, 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 e as notícias são só boas, tudo corre bem, está tudo indo bem, tudo uma maravilha. Aí os bancos começam a emprestar dinheiro para gente que já não conseguiria muito dinheiro antes. Pensa um cara que tinha um crédito meio duvidoso ali e tal. Aqui ele não conseguiria um empréstimo. Aqui ele consegue. Aí os bancos estão concedendo empréstimos cada vez mais fáceis e diminuindo o seu spread, ou seja, o banco cobrava acima da taxa de juros, ele cobrava uma certa percentual. Como já está todo mundo pedindo empréstimo para tudo quanto é canto, eu preciso concorrer um banco com o outro, ele começa a pedir um empréstimo, um spread cada vez menor. Então, mais gente consegue pegar empréstimo porque o empréstimo está mais barato. E as pessoas vão pegando empréstimos, e a economia vai ficando boa, e só notícia boa, tal, tudo vai acontecendo. E as pessoas estão correndo cada vez um risco maior. Por quê? Porque se aqui a empresa estava boa e barata, aqui ela não necessariamente está boa e barata. Só que como só tem notícia boa, ninguém pensa que possa haver notícias ruins. Né? Depois de meses ou anos, pensa que aqui estão se passando, cara, vários anos, 3, 4, 5 anos. Só notícia boa, os governos bons, está tudo indo bem, tal. Isso não vale para o Brasil. O Brasil tem notícia ruim todo dia. Mas também funciona, também funciona. Embora a gente conviva com muita tragédia, também tem muita notícia boa. Aí vai tendo só notícia boa e o preço das ações começa a subir, subir, subir. Por quê? Porque muita gente começa a comprar, afinal de contas. Olha só o cara que comprou aqui, ele já ganhou. Olha quanto que ele ganhou nisso aqui, gente. Aí o seu vizinho está ganhando, você fala, pô, eu também quero ganhar. Aí você estava com dinheiro no banco, você tira o dinheiro do banco, que está pagando uns juros baixos, porque cada vez que isso aqui vai subindo, os juros está diminuindo, lembra? Aí o juros tá ruim, tá baixo, aí o cara pega esse dinheiro, tira do banco e aplica na bolsa. Por quê? Porque o vizinho comprou aqui, ganhou um dinheirão e ele quer ganhar também. E aí, cada vez mais, as pessoas estão assumindo um risco maior frente a um potencial de rentabilidade menor. Por quê? Porque nada cresce para o céu infinitamente. Em algum momento, as coisas se corrigem. E aí isso vai acontecendo até que em um certo momento de mercado por qualquer motivo. Aqui a culpa foi das fintechs, aqui a culpa foi do subprime, em outros tempos a culpa foi de qualquer outra coisa. Sempre tem uma culpa, mas o processo, vamos dizer, um culpado imediato, mas o processo é o mesmo. O processo é de euforia cada vez maior com o mercado, com cada vez menos notícias ruins, e as pessoas cada vez mais interessadas em terem ganhos grandes. Cada vez a pessoa começa a falar, não, é possível ter um ganho muito acima do que a taxa de juros livres de risco, que são os títulos públicos, né, do governo e tal, me oferece. Então, se o governo me oferece 4% ou 5% aqui, 3% aqui, poxa, e a bolsa está me dando 10, 12, 15, é na bolsa que eu vou. E as pessoas começam a olhar isso. A ganância começa a aparecer. E aos poucos isso aqui vai se tornando mais é um motivo qualquer, pode ser qualquer um, faz com que, em um dado momento, o grosso das pessoas ou o grosso das instituições olhe e fale assim: pô, qual a minha probabilidade disso aqui subir mais? Ora, é relativamente menor do que a chance disso aqui cair mais. Então, em algum momento, a racionalidade volta.
para boa parte do mercado, a parte grossa do mercado. E os caras olham e falam assim, não, o que eu ganhei já é o suficiente. Isso aqui já está, vamos dizer, é o que o pessoal vive falando, está esticado. Quando isso aqui acontece, parte do mercado começa a falar, não, não, tá bom, vou sair, vou realizar meus lucros. E começa a sair. Ó, quem estava entrando por aqui, assim, objetivando o mesmo tipo de lucro que quem entrou aqui atrás teve, começa a observar que ele entrou e começou a perder dinheiro. Esse cara, ele não é. O cara que entrou por aqui, ele não é o cara com apetite pelo risco. Pensa que o cara com apetite pelo risco entrou aqui atrás. Ó. Esse aqui é o conservador, é o papai mamãe, é aquele cara tranquilo, mas que começa a ver tanta gente ganhando dinheiro que o cara se arrisca. Ele se arrisca fora do seu perfil. No momento que esse cara começa a ver que a coisa começou a andar contra ele, um mínimo de perda, ele já não está afim, porque ele quer ganhar, ele só quer ganhar, ele não quer perder. O mercado é variável, mas ele não quer perder. Aí esse cara começa a correr por medo. E isso gera um efeito manada. Tá? Gera o efeito manada que faz isso aqui. Ó, pau. Esse é o processo. Aí tudo começa a acontecer ao contrário. Ó, tudo está caindo, então as empresas começam a ter notícias cada vez piores. Aí a coisa começa a ser só notícia ruim. Só notícia ruim faz com que as pessoas não queiram investir, porque afinal de contas eu não vou investir, quando me tá uma porcaria, tá tudo ruim. Aí só notícia ruim vai acontecendo, só tristeza, só desgraça, ninguém investe. Aí porque o pessoal não investe, tem perda de emprego, porque tem perda de emprego, as pessoas perdem, diminui o consumo, tá, o processo começa todo ele de novo. Aí aqui começou o risco, ó, o risco o risco aqui, ó, diminuiu bastante. Tá bom, né? As empresas estão começando a ficar bem, um preço legal, tal. Ah, então vou começar a comprar. As pessoas com apetite de risco compram aqui. Aí o processo começa todo de novo. Tá? E aí faz esses ciclos. O capitalismo, por mais que as pessoas queiram pensar, não, não é verdade que tem ciclos. Por que as pessoas acham que não tem ciclos? Porque esse momento do mercado está diferente do que é a média. Se você olhar o mercado anteriormente, aqui eu só tenho o gráfico, esse é o gráfico do SPY, só tem até aqui em 94, 95 por aí. Eu vou passar depois para o Dow Jones, vamos ver se eu consigo um gráfico mais longo. Mas aí as pessoas acham que o mercado não tem ciclos porque elas estão vendo isso aqui. Ó. Desde 2008, depois da crise da subprime, houve um problemão aqui de desbalanceamento do que é o normal do mercado. Por que isso? Porque esse tipo de crise aqui dura vários anos. João. Você pode observar que isso aqui durou 3, 4 anos. Normalmente, uma crise dura 3, 4, 5 anos. É o normal, é o padrão. Tá? É, antes de voltar um novo ciclo de crescimento. Porque essa crise aqui foi realmente muito violenta, tá? Houve gente aqui nessa situação que estava falando, pô, o mundo vai acabar, o capitalismo está no fim. A crise foi realmente muito séria, foi muito, muito séria. Porque ela foi rápida. De contrário dessa que vai diminuindo, essa aqui foi muito rápida, muito intensa, afetou instituições poderosas do mercado americano, que depois contaminaram o resto do mercado. Mas por conta de ter sido uma crise realmente muito violenta, houve uma criatividade na forma de lidar com a crise. Como é que normalmente se lidam com crises como essa? Tá? O governo começa a baixar a taxa de juros de forma que o crédito comece a melhorar para as pessoas. Né? E aí, com mais os juros mais baixos, fica com crédito melhor, as empresas ficam com menos motivo para ficar com o dinheiro guardado, porque se está rendendo pouco, a empresa não quer ficar com o dinheiro guardado. Ela fala, poxa, se eu ficar com o dinheiro parado ou guardado, o capitalista, né, o dono da empresa, fala, se eu ficar com o dinheiro guardado, você vai me dar, sei lá, 3%, 2% é pouco. Se eu aplicar isso no meu meio de produção, se eu aplicar isso na minha empresa, eu consigo tirar 5, 6, 7% de lucratividade. Aí o cara fala, pô, é melhor eu pegar e investir na empresa do que botar o dinheiro no banco. Então, aos poucos, isso vai acontecendo dentro desse processo aqui. Esse é o processo natural, o processo normal, sempre foi assim. O que aconteceu aqui que os criativos resolveram fazer de diferente? Ao invés de fazer só isso, eles não fizeram isso individualmente, cada banco central, cada país fazendo o seu. Não. Eles acharam que era pouco, porque a crise estava muito grande, o mundo vai acabar. Então eles pegaram, baixaram os juros, mas não baixaram os juros. Eles zeraram os juros. Os juros passou para zero. Em alguns casos, passou para taxas negativas. Taxa negativa quer dizer que você bota o dinheiro no banco, tá? Eu pego o dinheiro e aplico ele no tesouro do país qualquer.
Isso quer dizer que quando eu resgatar, ele vai me dar menos dinheiro do que eu botei. Pensa nisso. Aí a pessoa fala assim, poxa, mas e por que, que então algumas pessoas ainda compraram esses títulos? Eu vi títulos da Alemanha e da Áustria que vendem. Acho que se não me engano foi da Alemanha. Da Áustria com certeza, da Alemanha eu acho que também. Fizeram títulos para 10 ou 15 anos, ou uma coisa assim, com taxas negativas. O cara pegou, aplicou dinheiro no Estado, no Tesouro, sabendo que daqui a 10 anos ele vai receber menos dinheiro que agora. Por quê? Porque ele está com tanto medo que o mundo acabe, que ele fala, eu ficar com dinheiro é pior. Porque esse dinheiro pode, o banco pode quebrar, pode acontecer mil e uma coisas. E eu boto o dinheiro lá no governo, que eu sei que não vai quebrar, o cara confia no país dele. O país também não decepciona, né? E aí o cara fala assim, eu prefiro perder alguma coisa do que perder tudo. Então, a taxa chegou a negativa aqui em vários locais do mundo. Ora, taxas negativas significam também que se eu pegar um empréstimo, eu vou pagar menos no futuro do que eu estou pegando dinheiro agora. Isso é bom demais para ser verdade. Associado a essa taxa negativa de juros em vários países, economias principais do mundo, os bancos centrais, de uma forma concertada, eles se juntaram e trabalharam isso juntos. O Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central da Europa, da zona euro, o Banco Central da China, do Japão, da Austrália, Canadá, vários outros países, eles se juntaram e, além de baixar os juros fortemente, eles também fizeram uma injeção de capital violento na economia. Tá? Nessa fase aqui, se eu não me engano, eles injetaram na economia algo em torno de 3 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Algo mais ou menos assim. Tá? E aí, durante toda essa fase. Pô, isso aqui fez esse impulso muito forte. Pô. É óbvio, ao invés de fazer uma recuperação lenta, como foi aqui, a recuperação foi quase que imediata. Foi assim, muito rápida. Tá? Muito rápida mesmo. E isso fez com que. Mas o problema. Isso fez com que nada. Vamos voltar aqui. Mas o problema que havia aqui, ele não foi corrigido. O problema era. Havia um desbalanço muito grande entre o dinheiro real e aquilo que a gente chama de derivativos, a forma como as pessoas estavam alavancando as coisas em termos de ganhos. Não é que ganho excessivo, é um ganho muito acima do que era usual. Os derivativos estavam realmente muito intensos aqui e estavam muito intensos em várias dessas fases aqui. O grande ponto é que o problema básico da economia não foi modificado. Os bancos expostos a crédito ruim, os bancos com esse lance dos derivativos muito exacerbado. E isso não mudou. Isso continuava acontecendo, embora tenham injetado dinheiro no mercado e baixado a taxa de juros. Olha, o mercado voltou, as pessoas voltaram ao mercado, mas o problema não foi solucionado. Quando chega mais para frente, se o problema não foi solucionado, ele volta, ué. O problema não é aquele negócio. Eu estou com uma infecção. Aí, ao invés de dar um remédio, um antibiótico para tratar a infecção, o cara vai me dar uma Novalgina. Pronto, a febre passa, mas a infecção continua. Quando passa o efeito da Novalgina, volta a febre. O que foi acontecendo aqui, nesses vários períodos? Ao invés de deixar a coisa correr e resolver o problema base que estava nesse problema dos créditos mal parados e tudo isso dos bancos, os espertos, os inteligentes, repetiram a dose e começaram a, mantendo a taxa de juros negativa, fazer cada vez mais injeções de capital diretamente para os bancos usarem. Olha, se eu sou um banqueiro e você chega para mim e fala assim, olha, eu vou te dar 1 bilhão para um certo banco, 1 bilhão de dólares. Esse dinheiro é do Banco Central, não é seu, esse dinheiro é meu, do Banco Central. E você pode emprestar para quem você quiser. E eu estou dando a garantia de que isso aí vai ser coberto. O banco olha para você e fala, perfeitamente, vai emprestar para qualquer um que bater aqui na porta. E os bancos foram emprestando dinheiro e seguem emprestando dinheiro para qualquer um. E aí as pessoas vão gastando esse dinheiro como quiserem. Tá? E vem cada vez mais injetando dinheiro na economia, cada vez mais injetando dinheiro na economia, cada vez mais injetando dinheiro na economia. Para vocês terem uma noção, o balanço do Fed, ou seja, o dinheiro que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, tinha, se eu não me engano,
de dívida. Dívida quer dizer que ele botou esse dinheiro no mercado, né? Ele não tem dívida, né? Ele bota o dinheiro no mercado, ele capitaliza aquilo, bota aquilo lá no livrinho dele como dinheiro que é negativo, porque ele está com dinheiro fora dele. Aqui, eu acho que era de 1 bilhão, 1 trilhão de dólares. Aqui passou para 4. Foi subindo, foi subindo. Quando chegou aqui, mais ou menos, na crise de 2020, naquela do Covid, o banco injetou, salvo engano, o Fed, algo como 3 trilhões ou 4 trilhões de dólares de uma vez. De uma vez no mercado. Porque a queda também tinha sido muito abrupta. Repetindo o mesmo tipo de erro. Aqui eles estavam injetando 500, 700, tudo isso para manter os bancos nadando, né? Porque os bancos precisavam sobreviver. Os bancos não podem quebrar. É essa a ideia. Quando chegou aqui, eles meteram mais o mesmo que eles tinham botado aqui ou mais. A taxa de negativa do Fed, né, o endividamento do Fed, nessa ocasião, que a última vez que eu vi, estava em torno de 7,5 trilhões negativo. Saiu de 1 para 7,5 trilhões negativos. Esse dinheiro vai chegando, né? Aos poucos ele vai permeabilizando a economia, ele sai do M1 para o M2, ele vai capilarizando, ou seja, chega nos bancos, daqui a pouco está nas empresas, aos poucos as empresas aquilo vai passando, e aqui na crise do Covid, eles pegaram e deram dinheiro direto para as pessoas, não passava nem direto pelo banco, já foi um cheque que ia na mão da pessoa. Com ou sem necessidade, o cara recebia lá a grana dele. Ora, isso fez com que um processo que era cíclico se tornasse assim. Aqui está uma crise, que está outra, era de esperar outra por aqui. Mais ou menos a cada 10 anos a gente tem uma crise em torno disso. Tá? São os ciclos do capitalismo. Aí o cara evitou isso, porque toda vez que ia começar a aparecer uma crise, a coisa mudou. Eu lembro em 2010, final de 2018 por aí, a situação estava tão complicada para os bancos dentro dos Estados Unidos que eles estavam cobrando no intraday. Os bancos eles têm que fechar o capital pelo menos no zero, tá? No final do dia, o banco tem que fechar ele no zero. Isso são regras internacionais, o Acordo de Basileia exige isso. Então, o banco tem que fechar o capital dele em zero. Então, se ele pegou, vamos dizer, naquele dia ele emprestou mais do que ele recebeu de grana, saiu mais grana do que entrou, chega no final do dia ele está negativo. Ele não pode ficar negativo. Então, ele pega dinheiro emprestado com um outro banco qualquer e repõe esse dinheiro, fica no zero, para no outro dia ele ir equilibrando isso. Tá? Isso é como funciona, é normal, isso acontece no banco no mundo todo. Só que esse empréstimozinho entre os bancos chama interbancário. Tá? É o que a gente conhece como o crédito interbancário no Brasil. A taxa de juros normal é muito baixinha, porque de um dia para o outro só. Chegou essa fase em 2000 no final de 2019, mais ou menos por aí. Eu não lembro se foi 2018 ou se foi 2019, um dos dois. Chegou nessa fase aí, estava dando de um dia. Eles estavam exigindo juros de 10% para emprestar o dinheiro. Tamanha era a desconfiança de uns bancos em relação aos outros. Ou seja, a situação estava assim péssima. O que o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, fez? Entrou. Esses empréstimos interbancários, já diz o nome, é interbancário, um banco com o outro. O Federal Reserve entrou e ele começou a fazer esse tipo de empréstimo. Ele entrou no empréstimo. Tá? Para quem não sabe, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, ele não é uma instituição totalmente pública. Ele não é como o nosso Banco Central, que é uma instituição pública, do governo. Não, o Fed, em teoria, ele é uma instituição privada. Tá? E são vários, não é um só. São vários deles em regiões, em estados e tal. E eles se juntam no board do Federal Reserve, que a gente conhece, que faz aquele cara lá, o presidente. Mas eles são vários regionais. E eles começaram a atuar nesse mercado interbancário para tentar baixar esse juro interbancário, que estava absurdo, 10% ao dia, e realmente baixaram. Mas para isso eles tiveram que ir injetando, salvo engano, em torno de 700 milhões de dólares por dia nesse negócio. Tá? E aí realmente as taxas de juros baixaram, claro. O Banco Central entra, começa a botar dinheiro. Se eu não estou pegando dinheiro emprestado do João, que eu acho que vai quebrar, estou pegando do governo, que eu sei que não vai quebrar, por que eu vou cobrar 10% de juros? Não vou cobrar 0,1, 0,2, ou que o meio, sei lá quanto é que era. Tá? Aí eles estão começando a fazer isso. Ora, isso aqui, eles foram tirando o medo do mercado. Ora, eu não tenho mais medo. Por que eu vou ter medo? Tudo está sendo pago pelo governo. Não tenho que ter medo. E aí o ciclo se quebrou.
E é nessa situação que nós estamos. Observa o nível de risco daqui para o nível de risco aqui. Captaram a diferença? Essa é a diferença entre o risco que o pessoal está correndo hoje para o nível de risco que o pessoal habitualmente corria. E por que, que as pessoas continuam comprando, mesmo depois disso tudo aqui de subida? Por que as pessoas continuam comprando ações, índices e coisas e casas e não sei o quê? Porque há quanto tempo não há uma notícia ruim? Porque essas notícias que eu estou falando, elas não permeiam para o pessoal, elas não chegam para o pessoal. Tá? Elas ficam nas notícias econômicas, algumas poucas pessoas leem isso. Tal. O cara que trabalha no banco, ele está nem aí, ele quer saber o seguinte, ele sabe disso. O pessoal que trabalha em fundos, gestores, eles sabem isso que eu estou falando. Só que ele está interessado em ganhar o bônus dele. Ele quer ganhar o bônus. O bônus dele depende do resultado agora. Não depende do resultado daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos o cara quer mais do que se lasque. Ele não está lá, ele já está aposentado ou já meteu o dinheiro dele no bolso. Mas o bônus dele vem hoje, vem agora, no trimestre. É por trimestre o negócio. Então o cara quer mais é que se lasque. Ele vai fazer o que ele tiver que fazer para ganhar o bônus. Mas as pessoas que estão envolvidas nisso, né, fora desses gestores que não vivem de bônus, o cara bota aqui a economia dele, porque você fala, a pessoa física não mexe o mercado. Realmente, a pessoa física não mexe o mercado. Mas as pessoas físicas são aquelas que botam dinheiro em fundos e os fundos mexem o mercado. Então, em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, muita gente bota suas poupanças, ao invés de ter a poupança, ele tem a bolsa. E é assim que as pessoas fazem poupança. E aí o troço, por que, que as pessoas continuam comprando aqui? Porque as notícias são tão boas tantas vezes, por tanto tempo, que as pessoas esquecem a existência de risco. O risco, ele desapareceu. Por quê? Porque não se fala em risco. Ninguém fala em risco. Ninguém fala que isso aqui pode cair. Só vai subir. É claro que só vai subir. Só sobe. Olha para trás. Olha o gráfico. Só sobe. E essa é a geração de pessoas que, olha, quando a gente fala de risco, o cara só falta te dar um xerique. Que risco, rapaz? Tu não tem ideia do que tu tá falando. O capitalismo é feito de ciclos. Os ciclos vão se repetir. O grande problema é saber quando que o ciclo vai se repetir. Aqui eles preveniram a repetição do ciclo através de injeções de capital maciças ao longo desse tempo. Só que injeções maciças, elas têm que acabar. Por mais que você pense, o governo pode injetar dinheiro? Não, o governo não pode injetar dinheiro para sempre. Ah, por quê? Porque dinheiro é uma coisa finita. Por mais que os bancos centrais pensem, eu posso fabricar dinheiro, e a gente sempre pensa isso, né? O cara vai lá e fabrica dinheiro. Não, ele não pode fabricar dinheiro. Para sempre. Tá? Existe uma limitação disso. E essa limitação, ela em algum momento chega. Deixa eu tirar o Biden aqui do cantinho. Vamos ver se ele funciona. Não está funcionando. Só um minutinho, galera. Pera aí. Bom, continuando aqui, por algum motivo especial, o troço não quer funcionar. O Dow Jones não quer abrir aqui no Investing. Eu tentar em outro lugar. Vamos ver. Bem, aqui nós temos, sim, este é o gráfico do Dow Jones. Tá? Essas listrinhas escuras aqui indicam momentos de recessão, crise e tal. Observem que é periódico. Sempre foi periódico, sempre foi periódico. Periódico ele vinha subia, caía, subia, caía, subia, caía, sempre periodicamente fazendo isso. Tá? Até essa última agora. Ó, tá diferente. Tá completamente diferente. Houve aqui uma fase espetacular no início dos anos 80. Por que que aqui também aconteceu isso? O mesmo princípio. Nessa fase aqui, houve uma mudança total na legislação. Havia uma legislação dos Estados Unidos que impedia a operação dos bancos, ah, chamados bancos, banco direto para pessoa física, né? O banco, como a gente conhece, e bancos de investimento. Esse pessoal que só faz investimento em fundos, essas coisas. Esses bancos não podiam ser juntos, eles tinham que ser separados. Era obrigatório ser separado, e isso vinha desde a recessão de 1929, justamente porque esse foi um dos motivos dessa quebra aqui, ó, foi 1929. Então, mas no início da década de 80 isso começou a ser desmontado. Eles começaram a tirar essas restrições e os bancos comerciais e bancos de investimentos puderam voltar a se agrupar. E isso causou esse movimento grande aqui e agora estamos nessa outra fase. Só queria mostrar esse outro gráfico que tem mais de tempo, né, para vocês verem que o processo é sempre cíclico. Quando interrompem o ciclo de forma artificial,
o problema depois acontece muito severamente, tá? Para quem não está ligado, essa aqui foi uma fase de grande processo inflacionário, tudo isso aqui foi um processo inflacionário muito grande, tá? Choque do petróleo, tudo isso. Mas, em suma, eu queria era mostrar para vocês que existem ciclos, esses ciclos eles são periódicos. Nós estamos numa fase em que esses ciclos foram interrompidos por intervenções fora fora do natural para o mercado e que vale a pena ficar atento que uma vez que você tenha riscos, você tenha, uma vez que você tenha risco, você tem que estar atento no potencial de problema. Você quer lucros, quer muitos lucros, cuidado, tenha atenção no risco que você está correndo para obter esse lucro. Nessa fase atual de mercado, esse é o risco. Esse é o risco. Esse é o potencial de lucro. Tá? Começa a ficar desproporcional uma coisa com a outra. Sempre muito atento com isso. Valeu, galera. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Um grande abraço para todo mundo. Não se esqueçam do meu livrinho, dos meus livrinhos. Estão aqui no cantinho. Ó, aqui a bolinha piscando em cima deles. Ó, a musiquinha. Tá bom? Deem um like, por favor. Façam comentários no vídeo. Sempre nos ajuda bastante. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até breve. Tchau, tchau.